Oi, meu povo psi, aqui é Dani Rita, psicóloga infanto-juvenil, e eu vim hoje para falar com vocês de um tema que é muito divertido, legal, inspirador e extremamente importante para o processo terapêutico da criança: o brincar no processo terapêutico. Gente, brincar é a coisa mais importante que a gente pode fazer com a criança dentro da terapia. Vocês sabiam disso? Não? Ah, entendi. Vocês ficam, ouvindo que aquela galera fica falando o tempo todo: ah, mas você só brinca com a criança na terapia? Gente, a gente também muito, principalmente brinca com a criança na terapia. E vem cá, que eu vou te explicar como é que essa brincadeira acontece. Porque não é bem assim como você pensa, só brincando não. A brincadeira na terapia da criança é essencial, meu povo. Por quê? Porque o brincar é a linguagem da criança, é a linguagem lúdica. A criança fala, se expressa, se comporta e diz sobre o que pensa, sobre o que sente, sobre o que entende do mundo, brincando. Se essa brincadeira não existir, sinceramente, não vai existir processo terapêutico. Por isso que a gente precisa brincar, por isso que a gente precisa aprender a brincar, por isso que a gente precisa entender como acontece o lúdico no processo terapêutico. E o lúdico é técnica, é ferramenta, é apoio no processo para o psicoterapeuta com a criança. Sem a brincadeira não tem terapia, sem a brincadeira não tem relação, sem a brincadeira não tem construção, não tem vínculo formado com a criança. Ela chega e precisa brincar. Mas espera ainda que eu vou te explicar como é que essa brincadeira acontece. Porque ela não pode ser de qualquer jeito, ela não é brincar por brincar, não é só a diversão. Ela precisa estar fundamentada, ela precisa estar baseada e ela precisa estar principalmente envolvida no aspecto terapêutico que a gente faz aqui dentro com a criança, brincando. Primeira coisa que a gente precisa saber da brincadeira com a criança dentro do processo terapêutico é que a gente utiliza ela para avaliar, observar a criança no processo lúdico. Primeiro, o brincar e o brinquedo que a criança escolhe vai dizer pra gente quem é ela, sobre ela e como ela interage com a gente e como ela interage com o mundo dela também. Então a gente tem um monte de recurso lúdico dentro da nossa sala, a gente tem um monte de brinquedo que exerce um monte de função legal e cada um deles vai falar pra gente o que é que aquela criança tá querendo dizer. E aí a gente precisa conhecer cada função desse brinquedo, cada função desse brincar. E aí já é papo pra quê, gente? Pra uma aula, de verdade, nem é mais pra um vídeo, tá bom? Outra coisa que é importantíssima a gente saber que o brinquedo e o brincar serve dentro do processo terapêutico com criança é a interação, o vínculo que o terapeuta cria com a criança. Sem o brincar, eu não vou criar vínculo, eu não vou interagir com a criança direito, ela não vai confiar em mim, ela não vai entender que eu tô aqui para trocar com ela, para construir alguma coisa de fato com ela. Precisa ser brincando. Por isso, minha gente, que eu não posso só ficar olhando a criança brincar, eu tenho que brincar junto com ela, eu tenho que chamar ela para essa brincadeira e eu tenho que aceitar, acolher a forma que essa criança brinca também. Então, nem sempre essa criança vai brincar de um jeito bacana, de um jeito divertido ou de um jeito tranquilo. Às vezes ela vai sujar as coisas, às vezes ela vai brincar de uma forma mais agressiva, mais impetuosa, mais desconectada com o ambiente, mexendo em todos os brinquedos ao mesmo tempo. E aí eu preciso acolher e observar a forma que essa criança brinca para que eu consiga me integrar, para que eu consiga interagir com ela e fortalecer o vínculo, que é super importante para esse processo acontecer. Outro ponto super importante da brincadeira com a criança no processo terapêutico é eu entender a linguagem da criança.
ela não vai falar pra mim, ela não vai sentar aqui e dizer: ah, Dani, mas eu preciso te contar dos meus problemas. Ah, Dani, mas tal coisa tá acontecendo comigo, é por isso que eu tô aqui na terapia pra resolver. Não, a criança vai falar comigo brincando. Muitas vezes elas vão até contar coisas que estão acontecendo com ela, mas pelo brincar. E pelo brincar eu vou conseguir ouvir essa criança, eu vou conseguir enxergar essa criança, eu vou conseguir compreender o que essa criança está querendo trazer pra mim de verdade. Olha só como a brincadeira é importante e muitas vezes a gente fica querendo que a criança fale e vamos combinar, às vezes ela não diz nada. Brincando, ela vai te dizer tudo, pode ter certeza disso. Quando a gente está brincando com a criança no processo terapêutico, a gente precisa ter a noção de que a gente precisa fazer uma intervenção ali com aquela brincadeira. Não dá só pra gente ficar olhando ela brincar, não dá só pra ela brincar por brincar, de igual para igual. Não somos iguais às crianças que estão brincando com a gente no processo. A gente precisa devolver para elas o que elas trazem pra gente, para que elas percebam o que elas estão fazendo, o que elas estão pensando, o que elas estão entendendo daquele processo. Por exemplo, deixa eu ilustrar aqui para vocês. Quando uma criança brinca sempre com o mesmo brinquedo, toda a sessão, eu preciso devolver para a criança essa ideia de que ela tá repetindo toda vez que ela entra aqui. E aí eu não digo de uma forma crítica, nem cortando isso, não. Eu simplesmente chego para ela e anuncio. Você já percebeu que toda vez que você vem para a sessão, você brinca com o mesmo brinquedo, mesmo estando diante de outras várias possibilidades? Interessante, não é? Gente, só da gente fazer a criança parar para pensar no que ela tá fazendo no brincar, já é uma intervenção terapêutica. E a gente não pode deixar de ser terapêutico com a criança brincando, porque senão brincar fica vazio, fica desconstruído, tá? Mas vamos retomar aqui da importância desse brincar e não esquecer de jeito nenhum que a gente não precisa esperar que as crianças falem dos problemas dela, mas a gente precisa esperar que a criança brinque no espaço, que a criança brinque com o recurso que a gente traz e que a criança mostre pra gente o que é que ela quer mostrar através dessa brincadeira. Super mega importante, não é não? Então, se inscreve no canal, ativa as notificações para você ficar sabendo toda vez que tiver um vídeo novo aqui falando de brincadeira, de processo terapêutico, de criança, de atendimento, de um monte de coisa que é super importante para que você seja, na prática, de verdade, terapêutico, meu povo, tá? Um beijo e até o próximo vídeo.